Muito bem, eu estou aqui com o professor Marcos. Professor, vamos sem demora, né, para a pergunta inicial. O que é reencarnação pela ótica do Espiritismo? Olha, para ser fiel à obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, eu trouxe textualmente aqui o que está lá na parte segunda do Livro dos Espíritos, quando Kardec afirma que a reencarnação consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. Essa é a definição que Kardec dá, mostrando aí a justiça divina, para tentar fazer com que nós possamos reparar os erros do passado, os erros de outrora, né? E eu acredito que a reencarnação é a única ferramenta educativa, moralizadora, dando oportunidade a nós, espíritos ainda imperfeitos, habitando um planeta ainda imperfeito, para crescer moralmente, espiritualmente, para atingir a evolução, né? E essa é a oportunidade que nós temos. E muitos dizem que é castigo de Deus. De jeito nenhum. A reencarnação não pode ser um castigo de Deus. Até porque Deus não castiga ninguém. Nós é que ficamos realmente preocupados com a nossa conduta anterior, né, pretérita, com os erros que nós realizamos, e a nossa consciência, a nossa própria consciência, pede essa oportunidade de se reeducar através da reencarnação. Ana, a gente tem participação? A gente tem aqui o registro de audiência da Lenilda Machado, né, que ela está falando de religião, preconceito, ela é cadeirante, ela sofre preconceito também, né, por essa questão, a falta de acessibilidade, enfim, os problemas enfrentados, né, por essas pessoas. E ela está falando aqui de preconceito e que a religião é mais um, né, mais um preconceito que o ser humano implantou aí, né, na nossa vidinha. O termo, né? É bem correto, preconceito. A pessoa nem conhece direito, né, aquela doutrina, aquela religião, e já tem um preconceito contra ela. Como nós falamos, a reencarnação, que é o escopo, né, do nosso debate hoje, não é patente da doutrina. Já veio de muitos séculos atrás. Basta olhar com um olhar científico, crítico, racional, como Kardec fez, né? Desmistificando qualquer tipo de preconceito. É uma coisa natural e racional. É a justiça divina através da reencarnação. É isso aí. Professor, a gente pode entender que a reencarnação explicaria, por exemplo, o porquê uma criança, por exemplo, nasce cega. Ela tem essas explicações que, na verdade, em muitas religiões, isso é colocado de lado. Os porquês, né? Por que acontece isso? Por que uma criança nasce com uma doença grave? Por que outras nascem prósperas? Será que a reencarnação ela é um objeto de explicação das religiões para isso? Ou ela é uma crença fundamentada em verdades? Por exemplo, é fundamentada na Bíblia ou é só um dogma que o homem se utiliza para poder, de certa forma, dar uma explicação para isso? A Bíblia tem várias passagens, né, confirmando a reencarnação, o diálogo de Jesus com Nicodemos, no Velho Testamento também, né, Moisés sendo bem claro em relação a isso, mas a doutrina espírita consegue colocar dentro de um contexto científico, né, e racional, o problema na nossa encarnação atual, do sofrimento, da dor, das provas, das expiações, mas nós não podemos equalizar, né, ou colocar no mesmo nível todos os problemas em relação a várias pessoas, cada um com a sua necessidade, com a sua programação reencarnatória. É claro que pela lei da ação e reação, né, que Moisés chamava lei de Talião, né, que não é bem assim, a gente interpreta de uma maneira diferente, do olho por olho, dente por dente, mas existe a lei de ação e reação, onde a nossa consciência registra erros muito graves que realizamos em encarnações passadas.
E nessa ambientação reencarnatória, e graças a Deus com o esquecimento do passado, porque se a gente lembrasse do que nós fizemos no passado, teríamos vergonha até de botar o pé na calçada para ir para a rua, né? Então, graças a essa bênção do esquecimento do passado, temos a oportunidade de retomar aquela situação que nós erramos e erramos feio, tentando fazer de maneira diferente, nem que seja pela dor, que é uma opção que nós temos pelas péssimas opções que usamos do nosso livre-arbítrio. Então a dor chega para sinalizar, para despertar o espírito imortal. Aí ele sabe, puxa vida, eu errei, tenho que fazer direito. Então, várias situações que acontecem no âmbito doméstico, né, com seus filhos, com seus familiares e amigos, tem uma interpretação, sim, na doutrina, mas nós não podemos equalizar esse problema, né, rotular como se fosse uma receitinha de bolo para todo mundo. Cada um com o seu... Cada um. Por isso que a gente não deve fugir da missão, né, não, professor? De jeito nenhum. Tem que enfrentar, Temos. né? E agradecer por ter essa oportunidade. Porque o Chico dizia, podia ser pior. Chico Xavier dizia isso. Quando o pessoal ia lá chorar, reclamar, estou passando por esses problemas. Aí o Chico, nosso querido Chico Xavier, dizia, minha irmã, podia ser pior. Então agradeça as nossas provas, que podia ser pior. E existe um tempo, assim, para reencarnar, porque segundo Kardec, não é imediato, né? Ainda precisa uma maturação, né, do espírito para poder... Dificilmente a gente vê um espírito reencarnando quase que imediatamente. É muito difícil. Em geral, a gente retorna à pátria espiritual, ficamos no que ele chama de erraticidade, que é aquele momento que você aguarda entre o desencarne e a nova encarnação. Kardec colocou isso como erraticidade. Estudando, aprendendo, se preparando para a nova missão, né? Para um novo dever de casa que você vai fazer na escola terrena. E os tempos são chegados, o problema é esse, os tempos são chegados. Estamos num momento de transição planetária para um planeta de regeneração. E os espíritos que repetirem de ano aqui nessa escola, talvez terão que fazer uma nova série no outro orbe, no outro planeta, porque a Terra já estará num nível um pouquinho, moralmente falando, um pouquinho melhor do que um planeta de provas e expiações. Então, cuidado com os seus deveres de casa. Professor, uma pergunta antes da gente ir para o intervalo. A reencarnação, ela é compatível, como a gente falou aqui, com diversas religiões, né? O budismo, o judaísmo... enfim, o Islã também, o islamismo também acredita, boa parte do povo islâmico acredita em reencarnação, enfim. Mas ela não é compatível com o cristianismo protestante, por exemplo, com a Igreja Católica. Existe algum momento da história que os cristãos eles acreditaram em reencarnação? Isso tem muita especulação sobre esse assunto. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Até o século IV, a Igreja cristã era reencarnacionista. E por problemas políticos daquela época, né, houve essa proibição, né, de aceitar a reencarnação. Quem quiser entrar fundo nisso, é só entrar lá no YouTube e você vai ver, né, os motivos pelo qual a Igreja Católica se distanciou da reencarnação. Mas na época do Cristo, né, ele falava para aquelas pessoas como nós falamos hoje dentro de uma casa espírita. Falava da pluralidade das existências, dos mundos habitados, né? Só não entendia quem não queria. E tinha pessoas que não entendiam, aí ele usava as parábolas para compreender, né? Mas a igreja era reencarnacionista. A igreja de Paulo, quando ele começou a sair, né, nas viagens de Paulo, fundando as igrejas, né, por todo o Oriente, ele deixou bem claro ali que a reencarnação era essa oportunidade de reeducação do espírito. E depois do século IV, por motivos que nós não vamos julgar, né? A gente entende, né? Hoje o porquê de várias religiões, várias tendências religiosas não atentarem para a reencarnação. Mas sem a reencarnação não há a possibilidade da gente evoluir. Você pode estacionar. Você pode ficar estacionado, mas retroagir não. Essa é a diferença também de outras religiões, também chamadas reencarnacionistas, né? Você pode reencarnar num vegetal, num animal, etc. A doutrina espírita, pela lógica e pela ciência de Kardec, percebe que o espírito atinge um índice de evolução, fica estabilizado ali se ele desejar, mas voltar atrás não.
Ele pode evoluir sempre. E para isso que vem as oportunidades reencarnatórias. Né? Ainda dentro desse tema, para a gente fechar aqui esse assunto sobre a compatibilidade com outras crenças, uma pessoa que é cristã e quiser fazer um estudo, por exemplo, sobre a reencarnação na Bíblia. O Espiritismo oferece esses estudos mostrando as passagens bíblicas? Existe algum curso? Porque muita gente é assim, eu acredito na Bíblia, né, Ana? Eu acredito na Bíblia. Eu não quero saber de outra coisa, tem que estar na Bíblia. Se estiver na Bíblia, eu acredito. O Espiritismo tem, à luz das Escrituras da Bíblia, esse ensinamento? Ela mostra, olha, os textos bíblicos, só citou aí Paulo, citou Moisés. Existe estudo para isso, que prove isso? Não? Você estudando a doutrina espírita numa casa espírita, necessariamente você vai passar por esses capítulos da Bíblia, do Velho e do Novo, principalmente do Novo Testamento, onde Jesus fala textualmente sobre várias passagens reencarnatórias. Além das cartas de Paulo, né, onde está bem detalhado ali vários processos, né, o diálogo com Nicodemos, que a gente já citou aqui, né, nas parábolas, várias parábolas de Jesus, são mais de 40 parábolas, né, em várias delas ele reafirmando a necessidade de reencarnar para você dar continuidade àqueles projetos que você não levou à frente, você desistiu por algum motivo, né, seu livre-arbítrio. Então há a necessidade de retornar e dar continuidade a isso. A doutrina espírita é uma ciência de pesquisa, de observação. E Kardec atentou isso, principalmente quando ele fazia evocações, na época que era permitido, né? Hoje, dificilmente se vai encontrar uma casa espírita que faz evocação. Mas naquela época, a pesquisa positivista daquela época necessitava. E o problema era que nem sempre, quando Kardec queria ter a presença de um amigo espiritual, ele aparecia, porque o comando vem de cima para baixo. Mas quando acontecia o fenômeno da materialização, o espírito se materializando, conversando com todos aqueles cientistas que ali estavam, né, eles viam que era totalmente alinhado com aquilo que Jesus já falava no Novo Testamento. Estudando doutrina espírita, indo nas casas espíritas sérias, né, nós falamos isso até no último programa, ao lado do nosso companheiro que estava aqui conosco, do SEAC, o Juarez, casas espíritas sérias, necessariamente vão estudar essas passagens, sim. Sem melindres, né, sem preconceitos. Mas está muito lá no bom. Novo Testamento, em várias passagens. Importante isso, né? Bom, vamos para uma musiquinha, Ana? Vamos dar uma relaxada, a gente já volta. E aí vou trazer uma pergunta aqui também de uma seguidora que mandou aqui no WhatsApp. E a gente vai falar um pouquinho mais. Muito bem, professor. Ana, tem uma pergunta aqui. Vamos fazer. É porque desperta a curiosidade, né, professor? O que acontece? A reencarnação é um processo de evolução para Sim. cada espírito, correto? Então, muito tempo, né, para essa evolução acontecer. Mas ela chega a um ponto que ela se torna real, a evolução, né? E aí não precisa mais reencarnar. O que acontece com esse espírito? Existem vários tipos, né, de graus, né, de evolução do espírito. Existe um em que, quando o espírito chega a um grau muito elevado de sabedoria e de moralidade, ele não precisa reencarnar mais na Terra, um planeta de provas e expiações. Ele é convidado para um outro orbe mais evoluído, né? Moralmente falando, intelectualmente falando, espiritualmente falando. Ele não precisa mais estar entre nós aqui, um planeta ainda de guerras, né? de atribulações, né? De provas e expiações. Mas, por renúncia, se ele tem um ente querido que ainda está preso aos abismos da carne, do materialismo, ele às vezes se programa para retornar, para voltar, para ajudar esse irmão em especial. E assim pode ser dentro da casa de cada um de nós. Aquele filho que está chegando agora, aquele neto que está chegando agora, que pensa diferente, né? Que a gente chama até a garotada do terceiro milênio, né? Da nova era que está chegando. São crianças muito diferentes. Podem reparar, não é como da nossa época, não. Com 3, 4 anos é muito inteligente, conserta o teu celular, vai na televisão, coloca no programa que você quer. Então essa garotada está voltando aí para cumprir o último item do livro A Gênese, o último livro de Kardec, não tem como errar. O último livro, o último capítulo, o último item, a nova era, essa garotada do terceiro milênio. E muitos vêm na missão de também ajudar os nossos companheiros, nossos entes queridos, que ainda estão se perdendo no caminho do materialismo, né? Isso é possível.
Professor, nosso tempo estourou, mas assim, a Marina da Várzea, ela me mandou uma mensagem aqui, ela perguntou assim, o que acontece com o espírito entre uma vida e outra? Nós O que acontece entre uma vida e outra? Nós respondemos antes do intervalo de uma maneira diferenciada, era pela erraticidade, né? Entre uma encarnação e outra, o espírito ele é levado à pátria espiritual, porque essa aqui não é a nossa vida verdadeira não, pessoal. A Terra é um local onde nós exercitamos, né? Tudo aquilo que devemos realizar para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então a gente retorna para essa vida espiritual num período que a gente chama de erraticidade, nos preparando, estudando, se programando para um novo planejamento reencarnatório, que pode variar de espírito para espírito. E como a Ana perguntou, dificilmente é imediato. Pode levar até 50 anos, 60 anos, 30, 20, que é muito comum, 30, 35 anos, mas ele retorna com uma nova bagagem, com uma nova experiência para tentar colocar em prática. É um período de erraticidade. Isso é mostrado ali no filme Nosso Lar, sim, é isso? Sim. Que mostra a pessoa desencarna e vai para esse lado espiritual. É baseado no primeiro livro de André Luiz, O Nosso Lar. E lá ele explica muito bem a vida espiritual, numa cidade espiritual que é o nosso lar. Tem muito várias cidades espirituais, né? Tá aí, professor, suas considerações finais, nosso tempo explodiu. Deixa uma mensagem, professor, porque aquilo ali, a missão aqui tem que ser cumprida. Tem que vamos ser, deixar tem isso que pra ser. trás, não. E nós estamos lá na Rua Muqui 90, lá na Várzea, para receber os nossos companheiros, os nossos amigos. E só para fechar, o motivo da reencarnação. Por que é que a gente reencarna? Reparar faltas anteriores, já falamos. Cumprir as necessidades do nosso adiantamento moral, vivenciar novas experiências evolutivas e ajudar outros espíritos, como a Ana perguntou, em nossa jornada evolutiva. E obrigado a todos. E um abraço especial aos nossos irmãos comerciários, né? Que hoje tem o seu dia aí de repouso e descanso merecido. Um abraço a todos eles. E só para confirmar, o endereço é Rua Muqui, né? 90. Não chega a subir no morrinho. Não, é logo à esquerda. Logo à né? esquerda. É o depois centro... do prédio da Unimed, dobrou à esquerda, você já está na Rua Muqui 90. Aristide Silva. Aristide Silva. Será um prazer recebê-los. Domingo, não é isso, professor? Domingo, 10 horas. Domingo, 10 horas. Aí tá todo mundo convidado, inclusive, quiser conhecer. Muito importante. Professor, mais uma vez, obrigado. Obrigado.